Estatisticamente, 1.232 placas de vídeo são abusadas a cada minuto no mundo, sendo utilizadas em trabalhos brutais, para o qual elas não foram destinadas. Nós estamos falando aqui das placas destinadas à mineração, escravas da mineração, que deveriam estar em games, mas estão trabalhando na mineração. Hoje, uma entrevista exclusiva com uma placa da China. Com painel de vidro lateral e construção em alumínio, com um projeto voltado para o baixo nível de ruído, o SL600M traz suporte a radiadores de até 360mm, slots PCI rotativos para instalação de placa de vídeo na vertical ou horizontal, diferentes opções para ventilação no topo, suportes para armazenamento e refrigeração líquida, painel frontal com USB tipo C, controle das fãs e iluminação com sensor de proximidade. Para conhecer mais, confira o link na descrição desse vídeo. Nós estamos aqui hoje com uma placa cujo nome nós não vamos revelar por questões de segurança e o seu rosto nós também não vamos mostrar durante essa reportagem. Mas nós vamos aqui questioná-la sobre as terríveis condições de trabalho e sobre essa jornada que ela teve, que foi realmente traumatizante, e saber como foi a sua chegada aqui no Brasil. E mais do que isso, descobrir se ela ainda está apta ao trabalho para o qual ela foi concebida. Então recebemos aqui hoje a dona RX580, que é o nome que nós vamos utilizar, e vamos perguntar um pouco sobre o seu trabalho nas minas de criptomoedas. Dona RX580, eu gostaria de saber quais são as condições de trabalho lá, se elas realmente são tudo isso que dizem, ou se existe uma condição de trabalho justa, honesta e saudável nas minas de criptomoedas. Eu pensei que eu nasci para divertir as pessoas, não para sofrer no inferno. Que terrível, que terrível. E as condições de trabalho são totalmente insalubres, como são reveladas, por exemplo, nessas imagens que nós temos aqui? Eu trabalhava 24 horas por dia, sem direito de descanso. Que lamentável, lamentável. É realmente uma situação desumana ou deshardwareana. Eu era obrigado a trabalhar com as minhas ventoinhas em velocidade total, o tempo todo. Mas, dona Placa, a senhora ainda se sente apta ao trabalho? Será que você seria capaz, por exemplo, de hoje rodar um game? Ou você acha que essa situação de trabalho acabou degradando a sua saúde? Como você acha que se comportaria hoje? Seria capaz de superar o trauma? Rodar um jogo é tudo que eu mais quero. Eu consigo. Então você consente com os testes em games que nós vamos fazer aqui e que nós prometemos não feri-la de nenhuma forma? Eu confio em vocês. Perfeito. Então, com a ajuda da nossa equipe, nós vamos testar essa placa novamente em games para saber se depois dessa terrível experiência e se depois dessa jornada para o Brasil ela ainda é capaz de rodar os games e revelar se esse tráfico de placas de vídeo que foram tão maltratadas realmente vale a pena para salvar algumas vidas e economizar algum dinheiro de placas que estão novas na caixa e que não sofreram nenhum trauma. Vamos ver se a gente consegue ajudar essa placa a voltar à tarefa para a qual ela nasceu. Então, depois desse triste relato que vocês viram aí dessa placa que sofreu tanto na mão dos mineradores, uma escrava das minas de criptomoedas, nós fizemos alguns testes para descobrir se essa placa realmente veio em perfeitas condições. E antes que exista alguma dúvida, sim, essa placa é da China, como comprovam esses adesivos. Tudo bem, podem ser adesivos da Santa Ifigênia ou da 25 de março, mas não, elas são realmente uma placa da China, né? Ela foi importada, ela foi comprada na AliExpress. Na época ela devia estar custando em torno de uns 800 a 850 reais, enquanto aqui no Brasil você encontrava na casa dos 1.300 a 1.400 reais. Não foi exatamente barata, mas nada estava muito barato na época que foi comprada. E se bobear nesse momento também não está muito barato. Mas é uma RX580 modelo Pulse da Sapphire e ela veio direto da China. E a gente quer fazer alguns testes para ver se ela ainda está funcionando normal, se ela veio funcionando direitinho, porque na verdade o dono dela não podia testar no momento, ele acabou enviando para mim. Então eu fiz aqui alguns testes para ver se essa placa está funcionando tudo em ordem, se ela tem algum problema. A gente fez os testes em alguns games, eu fiz alguns testes de
instabilidade. Será que essa placa ainda tem todo o poder que ela tinha quando ela saiu de fábrica ou ela perdeu alguma coisa no meio do caminho? E para o processos eu utilizei aqui a nossa bancada com Ryzen 5 3600, 16 GB de memória GPU Evo X, uma placa-mãe Aorus X470 Game 7 Wi-Fi da Gigabyte, um NVMe de 500 GB, um HD de 1 TB e uma fonte GX 750 da Cooler Master. Eu comparei ela com uma RX 580 que eu já tenho aqui, o modelo da XFX, essa placa aqui veio nova, mas já é usada por algum tempo, e comparei também com outros modelos como a 1660, 1660 Super, pra gente ver como ela se encaixa em desempenho e ver se ela consegue pelo menos ter um desempenho próximo ou igual a outra RX 580. Eu comparei aqui em alguns games, eu não fiz a bateria completa porque eu perdi mais tempo fazendo testes de estresse. No teste de estresse ela funcionou perfeitamente, não teve nenhum problema, não teve problemas também com temperaturas. E em relação ao desempenho, como vocês viram, ela tem basicamente o mesmo desempenho da nossa outra RX 580, o que significa que ela não teve nenhum prejuízo, não teve nenhum problema e funciona aparentemente sem nenhum tipo de dificuldade. O desempenho foi igual dentro da margem de erro, então a gente tem uma pequena oscilação, mas basicamente é uma RX 580 saudável. E como a gente determina isso? Porque ela está funcionando perfeitamente, entregando a mesma média. Mas internamente ela também está ok. Quando ela chegou da China, o dono afobado não quis esperar chegar aqui e já trocou a pasta térmica dela, mas segundo os relatos dele, a placa estava com uma pasta térmica perfeita e com os thermal pads também perfeitos. Até ele tirar e estourar todos os thermal pads e agora ela precisa de uma troca de thermal pads. Parabéns aí, Lucas. Serviço top. Mas tem um porém. Eu desconfio que essa placa é uma farsante. Sim, eu acho que ela não foi utilizada na mineração, o Lucas também acha que não foi utilizada na mineração, mas pode ser apenas uma suspeita, porque na verdade ela tá um pouquinho ralada para ter usada na mineração e parece mais que ela foi usada como shape de skate do que placa da mineração, a não ser que ela tenha sido mudado várias vezes dentro da farm ou da fazenda de mineração dela, mudado várias vezes de lugar ou na hora de armazenar foi um pouco relaxada, mas normalmente as placas de mineração não são trocadas com tanta frequência de lugar assim ou são tão surradas. Mas a gente tem aqui algumas marcas aqui, na verdade a tatuagem que mostra aqui qual é a mina que ela foi torturada. Não, brincadeira, isso aqui são só adesivos da própria Sapphire dizendo que, enfim, é uma placa mostrando alguns números e dizendo quando que ela foi fabricada ou quando que ela foi utilizada. Então pode ser que ela seja uma farsante, talvez ela não seja uma placa de vídeo da mineração, ou talvez ela seja, mas o que importa é que na verdade ela funciona perfeitamente. Como vocês podem ter notado, existem várias placas de vídeo no AliExpress ou em sites chineses para você fazer importação. E a pergunta que sempre fica é, será que vale a pena importar essas placas de vídeo? Será que compensa? Existe algum risco? E a resposta é meio óbvia. Existe sempre um risco, você comprar um produto usado, não importa se é no Brasil ou na China. A diferença é que na China parece que eles entendem como que funciona esse negócio de preços de usados. Você não pode basicamente cobrar o preço que você quiser, existe um preço de mercado. Existem as placas que foram utilizadas em mineração e por algum motivo não são mais utilizadas ou porque foram substituídas. Existem placas que podem ter sofrido reparos e existem placas que são só placas de vídeo usadas. Então essa placa pode entrar em qualquer um desses cenários, assim como ela pode ter caído de um caminhão da China, né, perigo. Mas a verdade é que a placa veio funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de problema, sem problema de superaquecimento, só problema de super poeira. Que já foi resolvido, mais ou menos, né? Que serviço. Bom, mas enfim, já foi razoavelmente resolvido e a placa funciona perfeitamente. O desempenho que ela tem está perfeitamente dentro da média. As temperaturas estavam muito boas, tudo bem, foi trocada a pasta térmica, mas a pasta térmica dela já não estava em condições ruins. Então, muito importante na hora que você receber a sua placa, ver se ela vai rodar quando ela der o boot, como vocês viram, ela vai rodar a fan, mas depois ela pode ficar desligada. Não significa que ela tenha um problema. Chegando em determinada temperatura, ela vai ligar as fãs novamente. Se ela não ligar as fãs novamente, pode ser um problema da placa ou pode ser um problema somente de driver. Mas essa é uma parte muito importante. As fãs, como a placa pode ter sido utilizada numa função de mineração, quer dizer que ela pode ter utilizado com as fãs rodando por um longo período de tempo. Então, vê se as fãs estão funcionando normalmente, se elas não estão com nenhum tipo de barulho, algum tipo de problema. E esse daqui é um dos testes mais fáceis que dá para você fazer, ver se ela está funcionando, se não você coloca em algum game, algum programa de estresse, e aí as fãs vão rodar e ver se elas estão com algum tipo de barulho, se elas estão enroscando ou se elas estão funcionando perfeitamente, como é o caso dessa, onde ela está funcionando perfeitamente sem nenhum tipo de barulho e ainda com a função 0 dB funcionando normalmente. Tenha em mente que você pode sim pegar uma placa de vídeo defeituosa.
assim como você pode pegar aqui no Brasil. Tenha em mente que ela demora bastante para chegar. Ela chegou razoavelmente rápido, mas isso varia, obviamente, de acordo com, enfim, vários fatores, como, por exemplo, cair no buraco negro de Curitiba. Mas ela veio razoavelmente num tempo bom, que foi essa quantidade de dias, que eu esqueci de perguntar pro dono. Mas a placa chegou perfeitamente, sem nenhum tipo de problema, funcionando, e pode ser que chegando aqui no Brasil você precise fazer alguns tipos de manutenção, tipo tirar poeira mesmo, e talvez trocar a pasta térmica. Então a primeira coisa que você deve fazer primeiro, antes de fazer uma limpeza, é verificar se a placa está funcionando. E funcionando eu digo não só dando vídeo, não só rodando games, mas seria uma boa você tentar usar números de referência, rodar por exemplo um Firestrike, qualquer tipo de benchmark de GPU. O cara tá fazendo benchmark de escapamento, ou no meu ouvido. Rodar qualquer tipo de benchmark no qual você possa ter uma pontuação e comparar com outros modelos de RX 580, mesmo que seja outra marca ou outro tipo de modelo dentro da linha. Mas para que você possa ter uma base para saber se essa placa está se comportando adequadamente em relação ao desempenho. Outra coisa que você deve fazer, e essa sim é muito importante, é conferir a temperatura. Essa é um pouco mais complicada porque existe a temperatura que você gostaria que a placa trabalhasse e a temperatura que ela de fato trabalha. As RX 580, por exemplo, não são placas exatamente muito frias, então é bem possível que você encontre modelos que rodam na casa dos 80 graus. Não é sempre uma questão de desespero. Então, por exemplo, aqui a gente testou na bancada aberta. É um cenário onde a ventilação, onde a temperatura é muito boa. Então eu recomendo você testar de repente com o case aberto, testar com numa situação onde a placa não tenha qualquer tipo de fator que influencie na temperatura. Tá? Então tenta deixar no lugar mais fresco possível e ver se ela se comporta normalmente. E se comporta normalmente, que eu digo é chegar numa temperatura aceitável, não próximo do limite dela, do limite de temperatura que ela trabalha. Se ela estiver funcionando normal dessa forma, sem problemas, eu não vejo necessidade de você abrir a placa para trocar a pasta térmica. Você até pode, mas aí pode acontecer que nem o nosso amigo artista que abriu e simplesmente destruiu os thermal pads. E aí você vai precisar comprar outros thermal pads para que você tenha uma eficiência em outros setores da placa de vídeo que normalmente você não monitora, como os VRMs, as memórias. Então eu só mexeria na manutenção, abriria a placa, caso tenha algum tipo de dificuldade com temperaturas. Ou seja, se ela chegar em temperaturas muito elevadas, se ela tiver throttle, ou seja, o clock começar a cair abruptamente por conta dessa temperatura. Então pode ser que você precise trocar a pasta térmica, que não é nenhum fim do mundo, na verdade é bem fácil você fazer a troca, tem até um tutorial muito ruim aqui no canal sobre como trocar a pasta térmica, mas te dá uma boa noção do que é necessário. Então você pode trocar a pasta térmica, não é obrigatório, mas eu diria que é indicado no caso de uma placa que pode ter sido utilizada na mineração, que significa que ela ficou 24 horas por dia trabalhando em um cenário que talvez não seja o mais salubre para uma placa de vídeo. Existem sim algumas farms, algumas fazendas de mineração que são bem projetadas, na verdade, melhor projetadas do que muitas salas de servidor, por assim dizer, trabalham em temperaturas adequadas, o que significa que mesmo trabalhando por um longo período de tempo e em situações de alto estresse, ela ainda assim vai funcionar bem. Além do que, tem alguns cenários onde estressa-se mais a memória do que a própria GPU. De toda forma, se você for escolher um modelo, eu escolheria um modelo bem construído de uma placa de vídeo. Eu não pegaria o modelo mais básico, por exemplo, um modelo blower ou uma placa de vídeo com um modelo bem de entrada, porque nessa situação onde ela pode ter sido utilizada para mineração por um longo período de tempo em estresse, é importante que você tenha bons componentes. Por exemplo, a Sapphire, que utiliza bons componentes na RX 580, esse modelo que é o Pulse, e mesmo assim já tem uma boa construção. Isso significa que mesmo sendo estressada por um longo período de tempo, a placa tem condições de suportar e ainda assim vai ter uma vida útil mais longa. E para resumir, não dá para resumir. Sim, tem riscos, como eu já expliquei para vocês, e sim, vale a pena trazer. Desde que você esteja disposto e ciente dos riscos, não vejo nenhum tipo de problema. Claro, podem existir dificuldades, mas como eu disse, se você comprar uma placa aqui no Brasil usada, também pode ter esse tipo de problema. E lá fora também existem políticas de devolução, como aqui dentro do Brasil. Então, o mais importante, o que eu diria que é um fator realmente importante, é você comprar a placa de vídeo para usar. Não comprar para juntar peças do computador e utilizar depois, porque pode ser que quando você receber a placa, você nem tem o PC para testar e é de extrema importância que você teste essa placa. Então, fora isso, vale a pena você trazer uma placa de vídeo desde que você encontre em bons preços. Existe uma diferença de preço razoável
E quando essa diferença de preço é razoável, vale a pena sim correr o risco. Quando ela é pequena, talvez não valha tanta pena assim. Mas nesse caso específico, por exemplo, dessa RX 580, foi um bom negócio para o nosso amigo que agora só vai ter que trocar os thermal pads por culpa dele mesmo. Mas a placa funcionando perfeitamente, com bom desempenho, e a gente talvez nunca saiba se essa placa realmente foi uma escrava da mineração e foi açoitada nas minas de Bitcoin. Mas eu quero saber de vocês. Vocês comprariam uma placa de vídeo da China de mineração, ou que talvez possa ter sido de mineração? O que vocês acharam do relato dessa placa de vídeo? Será que ela realmente passou por todos esses maus bocados? Você já comprou uma placa de lá? Como é que está o desempenho? Teve algum problema? Deixa aqui nos comentários e diga se você compraria esta placa da China ou se você compraria usada aqui no Brasil. Duvido que você compraria usada aqui no Brasil, caro pra caramba. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. E se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima.